Rodrigo Pacheco, que fala sobre impeachment, que não apresenta justa causa. Pode rodar, vamos lá. E foi destacado no final da semana passada a apresentação de um pedido de impeachment feito por Sua Excelência o presidente Jair Bolsonaro, face ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse pedido de impeachment se funda na Lei 1079 de 1950. Cabe à presidência do Senado, ao receber este pedido de impeachment por parte do presidente da República, de fazer a avaliação inicial a respeito das condições objetivas, formais e materiais desse pedido. Imediatamente ao receber o pedido de impeachment, eu encaminhei à Advocacia Geral do Senado para que se emitisse um parecer de natureza jurídica, técnica, a respeito do pedido. O parecer da Advocacia Geral do Senado, muito bem fundamentado, reconhece que os fatos declinados na petição de impeachment não se superpõem à Lei 1079, a um rol taxativo de hipóteses que admitem impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vigora no Brasil um princípio da legalidade. O fato tem que ter uma previsão legal para que se constitua a justa causa de um processo, para que se ande um processo dessa natureza, é preciso haver a adequação do fato ao que prevê a lei federal, no caso a Lei 1079. Bom, senhores, eu queria ouvir a opinião de vocês, mas com um comentário que vou fazer aqui, vocês não acham que esse pedido de impeachment, principalmente esse, não deveria ter sido recuado para depois do dia 7 de setembro, depois da manifestação, para saber como que o Brasil ia se comportar e como que também o STF se comportaria mediante essa manifestação? Comentários dos senhores. Olha, Edivaldo, na verdade o que nós estamos vendo, ele não esperou nem, foi protocolado sexta-feira, né? Hoje é que dia quarta, e ele colocou lá na Procuradoria do Senado e lá, na Advocacia, né, do Senado, e lá eles não acharam elementos que venham a processar, né? Então não deu justa causa. E o que nós estamos vendo é o seguinte: Rodrigo Pacheco está dando tom. Deve estar sendo hoje odiado, né? Porque tem muitos pares dele, segundo informações, que não estão gostando da postura. Ontem mesmo, no plenário, teve um senador, não, mas coloca para votar. Mas que a gente ouvindo hoje, o mundo jurídico diz que, inclusive, o que foi o Cardoso, né, que foi ministro da Justiça, que o pedido de impeachment não pode ser do presidente, ele tem que ser de pessoas. Como está lá o pedido lá, que são 123 pedidos de impeachment do presidente que está parado. E não teve argumento legal, né? Então não deu para ser processado. Então o que a gente vê é o seguinte: se você está olhando agora, você está falando, essa provocação é política de volta. Eu, se eu fosse Rodrigo Pacheco, esperava primeiras manifestações, pelo menos para dar motivações. Ele jogou um banho de água fria nas manifestações do dia 7. Isso vai ter que chegar um momento e está dando o tom para que sente todos os poderes. No longo dos outros vídeos nós vamos ver que a fala dele é que os poderes, as instituições venham sentar com governadores, que eu acho isso plausível. Quando ele montou, quer dizer, foi um minuto de fama que o Bolsonaro provocou para que sentasse todo mundo para o enfrentamento à pandemia. Teve uma reunião, teve 2 reuniões e parou. Talvez Bolsonaro viu que aquilo não rendia politicamente, deu uma parada. E agora, o que o Rodrigo Pacheco quer restabelecer o diálogo. Você acha que existe possibilidade de restabelecimento de diálogo nesse momento, principalmente com os governadores, depois também dos ataques que o presidente da República faz constantemente dizendo que o governador é o culpado do preço do gás, é o culpado do preço da gasolina,
Paulo Cavalcante e já o Zezinho para comentar. Dá o contraponto. Olha, na realidade, dentro da pergunta que você fez para o Zé, eu acho assim, todo pedido de impeachment ele tem que ser pautado, né? Então, qual é a comissão que dá aquela olhada? Ele tem que ver quem foi que fez, se está protocolado, qualquer cidadão pode fazer isso e o presidente da República é um cidadão, diga-se de passagem. Se está certinho o nome das pessoas que foram colocadas, o motivo pelo qual ele está pedindo é apenas isso e encaminha ao Senado. Cabe ao presidente do Senado olhar e falar, vou colocar em pauta para apreciação do plenário. É assim que deve ser. Você acha que ele fez certo já colocar em pauta nesse momento? O presidente do Senado? O presidente Não, do nem Senado colocou ele não em colocou em pauta. pauta. Mas a advocacia já dá um resultado, uma resposta imediata. Mas a advocacia está engessada. Ela está errada. Ela não tem nenhum erro no pedido de impeachment do presidente. Está certo, está pautado em situações que foram feitas mesmo. Ele mandou, o Alexandre de Moraes, ele mandou prender pessoas, ele passou por cima de prerrogativas de deputados, ele ao mesmo tempo denunciou, ele ao mesmo tempo acusou, ele ao mesmo tempo julgou, ele ao mesmo tempo condenou e mandou prender. Então, o que é mais do que isso? Então, veja bem, a advocacia do Senado ela está totalmente equivocada, engessada e sabe lá mais o quê? Na realidade, ela tinha que apenas dizer, olha, está tudo certo, a documentação está correta, o que ele está pedindo aqui é isso mesmo, tal, estamos encaminhando novamente para a mesa, para que a mesa veja aí quando vai colocar em votação. Agora, se eu sou o presidente do Senado, eu não coloco em votação, eu aprecio, seguro, falo, olha, vamos esperar as manifestações de 7 de setembro, vou sentir, porque eu sou político, e um político ele tem que agir com expertise. Se de repente eu vejo 4, 5 milhões de pessoas ali na porta de Brasília, se eu vejo 2, 3 milhões de pessoas lá na Paulista, e se eu começo a ver milhares de pessoas em alguns focos pelo Brasil, eu falo, caramba, melhor começar a pensar melhor. Zezinho. Olha, você falou uma coisa, eu vejo o seguinte, a decisão ele desde sexta, segunda e hoje, a decisão dele são todas coerentes, toda baseada na Constituição e toda ela tem um aspecto político, o impeachment tem um aspecto político. Agora, de maneira nenhuma ele está querendo botar ordem na casa, ordem no Brasil. Você vê que o presidente hoje não quis falar, quem falou foi o chefe das Forças Armadas, até elevou o tom dizendo que as Forças Armadas têm lealdade ao Brasil e à Constituição, quer dizer, já jogando um pouquinho de lenha na fogueira. E o presidente não quis falar e disse que não tira foto com os governadores, quer dizer, por quê? Você falou uma coisa muito bem, Edvaldo, por que o presidente não quer tirar foto com os governadores? Esvazia o discurso dele. O presidente está focado em 2022. Ele não está focado na governabilidade do Brasil. Quando você está focado na governabilidade do Brasil, você vai... É que o Brasil, na verdade, Edvaldo, o discurso do presidente eu não fechei nada. Eu não fechei um botequim, os governadores fecham tudo. Esse é o discurso. Se ele tira foto com o governador, com os governadores, esse discurso vai esvaziar. Ele não vai ter... O presidente, na verdade, é o seguinte, o discurso dele é político, não é um discurso de governabilidade, não é um discurso da paz com as instituições. Eu vou devolver a pergunta que eu fiz para o Paulo Cavalcante, e ele não respondeu porque ele se pautou em responder a primeira pergunta que eu fiz para você. Paulo, diante dessa situação, dessa forma de se postar do presidente da República, que, na verdade... Eu não sei se no afã de querer, preocupado com o que está acontecendo, é crescente aumento das coisas, ele diz que a responsabilidade do gás é do governador, da gasolina do governador, da pandemia do governador, dos fechamentos, dos lockdowns foi do governador. E o clima para sentar agora, na sua opinião, depois de tudo isso? Bom, o clima teve no início, né, quando ele chamou as pessoas, começou a conversar, mas aí o Dória, de repente, começou com o Chilique, aquele outro senhor lá que era governador, o Witson, lá também começou a querer se achar que ele podia, né, o cara subiu na cabeça, né,
e ele ficou bêbado pelo poder, você achou que podia ser presidente. O Dória também está se achando até agora, a entrevista ridícula que ele deu ontem, aí tá rachando o partido PSDB mais uma vez, né, porque machucou amigos de dentro do partido, coisa que não se deve fazer. Né? E aí você vê uma situação, essa situação foi provocada pelos governadores. Tirar foto com o governador que roubou na pandemia, tirar foto com o governador que fechou a cidade sem critério nenhum, tirar foto com governadores que trabalharam simplesmente politicamente contra. Né? Eu não tenho nenhum porquê tirar foto. E se ele tirasse foto com essas pessoas, ele estaria com certeza dizendo assim, ó, estou fazendo amizade com Deus e com o diabo. Não, ele tem uma postura e ele está seguindo. Ele não quer. Ele está seguindo essa. Ele está focado em 2022. Só para responder a sua colocação, né, já que você está influenciando na minha, quando você coloca a sua fala, Zé, que você fala que o presidente está fazendo política. Cara, a política começou no primeiro dia que ele assumiu, lá no dia 1º de janeiro, quando ele assumiu a presidência, há 3 anos atrás, quando ele assumiu a presidência, toda a oposição já estava fazendo a campanha para o ano que vem. Toda a oposição já estava trabalhando para o ano que vem. Não deixaram um minuto ele respirar em seu mandato inteiro. E ele está tendo que fazer das tripas coração. Se ele não tem aquele cercadinho, se ele não tem essas manifestações a favor, ele já não era presidente do Brasil há muito tempo.